Você está vivendo uma mentira e pior do que isso, você não só acreditou, mas como está defendendo isso com unhas e dentes. Olá a todos, hoje gostaria de falar como todos nós somos enganados e que o mundo que vivemos é uma farsa. A sociedade que as pessoas nos ensinam a admirar, esse mundo que as pessoas querem que nós nos interagimos, e quando eu falo de mundo é a rotina que nos é imposta, como desde criança acordar cedo, estudar, desempenhar uma função, cumprir metas, terminar os estudos, fazer uma universidade, procurar um serviço bom, receber um salário, e geralmente a rotina é aquela de sempre, que é acordar cedo, fazer um café, ir para o trabalho, voltar do trabalho cansado, mexer no celular e ir dormir. E de novo, acordar cedo, fazer um café. E de novo, e de novo, e de novo. É você se endividar para comprar uma casa, se endividar para comprar um carro, se endividar para querer fazer alguma coisa diferente. Depois disso, você talvez procurar alguma parceira que te entenda ou que entenda alguma coisa da sua vida. E essa rotina é uma farsa. Essa ilusão é uma farsa. E essa sociedade que nós fomos ensinados a admirar, ela é podre. O sistema não passa de um teatro. E às vezes a gente acha que está no palco e que somos protagonistas, mas não passamos apenas de um figurante que está ali obedecendo ordens. Quantas vezes a gente não acha que nós somos especiais porque exercemos alguma função diferente ou temos subordinados, mas que, na verdade, nós somos apenas figurantes ali dentro. E isso é muito mais perceptível quando você entra numa empresa grande e você tem ali suas metas, seu plano de carreira, e você vai subindo no degrau, e você vê que quando você estava lá embaixo, você achava que ser um cargo superior era mais vantajoso porque você iria ter mais autonomia e que você conseguiria colocar em ação coisas diferentes, sendo que na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Que as pessoas às vezes tendo cargos superiores ainda são subordinadas e acabam fazendo do jeito que fazem, acabam sendo pessoas que acabam tratando mal os subordinados ou tratando de uma forma mais áspera, porque os que estão acima dele exigem isso dele. Entende? E isso acontece às vezes para a nossa vida. Às vezes a gente acha que se eu ganhar tanto, eu vou conseguir fazer tal coisa diferente. E não é verdade. Isso é que as pessoas dizem, né? A ilusão da loteria. A ilusão de que você precisa ganhar um prêmio. A ilusão que você precisa ganhar algo muito utópico do que você vive para você fazer algo diferente. Essa é a ilusão. A ilusão é esperar um dia que vai ser diferente. Isso não existe. Faz pelo menos 2 semanas que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal. E dentro desse tempo eu estava observando e analisando algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Dediquei um tempo também para o meu trabalho. Como eu disse, esse canal do YouTube não é uma renda, não é uma fonte de renda ainda, não é o meu propósito ganhar algum tipo de dinheiro com isso, muito pelo contrário, é trazer mensagens que possam te dar um ponto de vista melhor, te dar uma direção ou abrir um clique para que você pense diferente em alguma coisa ou faça algo diferente que melhore a tua vida, e deixar também os meus pensamentos gravados e marcados para minhas filhas, para o futuro, para minha família. Que se isso der algum resultado, claro, eu fico lisonjeado com as pessoas que já se inscreveram no canal e que colocaram em prática alguns ensinamentos, vivendo coisas diferentes. E também já quero deixar aqui meus agradecimentos, que agora estamos chegando a quase 500 inscritos no canal, e para mim é uma vitória.
Comemorei quando a gente fez 20 inscritos, comemorei quando a gente fez 30 inscritos, comemorei quando a gente bateu os primeiros 100 inscritos. Agora estou muito feliz que a gente já comemoramos os 300, os 400 e agora estamos caminhando para os 500 inscritos. Então, se você não é inscrito no canal, quero pedir para você se inscreva. Eu acredito que pode ser transformador para a tua vida e para a vida de muitas pessoas. Mas continuando, eu estava analisando as pessoas e o que elas estão fazendo da sua fé, das coisas que realmente são vitais, os princípios fundamentais para a nossa vida. E eu percebi que existe um buraco um pouco mais fundo do que a gente consegue ver, e os problemas da sociedade são necessários a gente expor isso. Eu acredito que é um propósito alertar, falar mais sobre e querer despertar mais pessoas, e acredito que Deus está reunindo pessoas despertas para fazerem diferença, não só pessoalmente, mas toda vez que você se transforma, você transforma a sua família, você transforma o seu bairro, você pode transformar através dos seus empreendimentos outras famílias e outras vidas, e quando você se torna uma referência, você pode transformar a vida de pessoas tão longe quanto você imagina. Quem diria que eu ia estar hoje com 500 inscritos, 500 pessoas que entram no canal e assistem um vídeo e curtem, pessoas que às vezes acabam vendo os institutos que a gente apoia, as causas que a gente apoia, e estão indo lá e ajudando também, ou pessoas que ouvem a gente falar sobre investimento e vai lá e faz os investimentos, ou ouve falar sobre a tomada de ação para a vida e tomam uma atitude diferente, ou que param de agir de forma errada com seus filhos. Isso transforma a tua família, ou que transforma o seu lar em um lugar de oração, com gratidão, com honestidade. Então isso me fez despertar. E observando hoje em dia, as principais notícias é estarrecedora. O crime, corrupção, a politicagem no Brasil, continuando no mesmo sistema, e as pessoas parecem que não conseguem entender que isso é toda uma máquina, é toda uma engenharia já montada para que você fique preso nisso. Para que daqui um tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você procure novos ídolos que vão querer te manipular de alguma forma. E que vão tentar te fazer acreditar neles, e que no final eles apenas querem entrar dentro desse sistema que já é podre em si mesmo. Eu ouvi uma frase dizendo que mesmo que você não faça o pacto com o diabo, mas se você facilita esse contrato, você é cúmplice dele. Ou se você valida esse contrato com o diabo, você também faz parte dele. Então, a gente não pode apenas não fazer o que é errado, mas a gente deve denunciar quando isso acontece. E poxa vida, quantas vezes a gente não vê a mídia tentando manipular nossas opiniões ou manipular aquilo que nós vemos? Que nem um mágico tentando te mostrar uma mão, sendo que ele está fazendo um truque com a outra. Ele tentando te fazer prestar atenção nessa mão enquanto ele te arranca a carteira com a outra. E isso a gente viu com a cor da camisa do Brasil. A gente viu com essa história de bebê reborn que não cola. Isso não é real. Isso é sim uma forma de resposta à militância. Isso é uma resposta cultural à militância, que nem foi muito apoiado a independência da mulher, a não ter filho, as pessoas continuarem na casa do seu pai. Então uma resposta que mesmo a força contrária acontecem. Pessoas estão ficando frustradas, querendo ter famílias, não conseguindo, então vão procurar bonecos, brinquedos para satisfazer. E isso é normal. A sexualidade, isso aconteceu. Na vida moderna do homem, isso aconteceu e isso vai acontecer sempre. Desde quando a gente é criança, a gente é ensinado a obedecer o sistema. Qual o sistema? Trabalhar, pagar imposto, seguir as regras e não questionar. E quando você questiona isso, quando você questiona esse sistema, e quando eu falo sistema, eu quero que você abra a sua visão e tente olhar. Eu sei que tem muitos jovens, eu sei que tem muitas crianças que assistem, eu quero que você olhe a vida dos teus pais.
E olha a rotina que acontece. Acordar cedo e trabalhar, e pagar conta, e esse loop infinito de coisas que acontecem todo santo dia, estão todos sistematizados e foram ajustados. E quanto mais as pessoas tentam sair disso, mais ferramentas vão sendo acrescentadas dentro dessa engrenagem para que você fique cada vez mais preso a isso. Por isso que as coisas sempre vão sendo mais difíceis. Sempre vai entrando mais cadeias, mais processos para que te prendam nisso. E é tão interessante que alguns países mais desenvolvidos, tem pesquisas da China, em que as escolas elas acompanham o desempenho monitorando as ondas cerebrais dos alunos. Tipo, eles não têm apenas o controle do que o aluno está fazendo fisicamente, mas também daquilo que está passando pela cabeça do aluno. Entende? Isso é um processo, tipo, você tem que estar focado ali, você tem que entender aquilo ali, você tem que absorver essa informação. É assim que acontece a hipnose, é assim que acontece o truque de um mágico. Eles têm que te prender a atenção e tem que garantir que a tua atenção está presa ali. E quando você questiona isso, quando você levanta a questão sobre será que isso é certo, será que essas coisas que estão tentando me ensinar é correto, então, adivinha, você se torna um problema. E isso não é liberdade. Isso é uma escravidão disfarçada de liberdade. É engraçado que o mundo virou as costas para Deus desde a ciência moderna. E a única coisa que a gente vê é a ruína dele. A única coisa que a gente consegue notar nos jornais, a única coisa que a gente consegue notar na vida das pessoas é que espiritualmente, emocionalmente e de forma moral está em ruínas. A juventude está perdida, os homens estão fracos e as mulheres estão confusas. Nossas crianças estão sendo doutrinadas e as igrejas estão dormindo. Estão dormindo, estão caindo na ganância, estão caindo no mesmo problema da política, estão caindo no mesmo problema de empresas corruptas. Entende que o interesse mudou. A moeda mudou dentro das igrejas. Aquilo que valia não é mais a salvação. Aquilo que vale hoje já não é mais a salvação, não é a transformação, não é a família salva, não é o viver bem em Cristo, não é a comunidade. E sim o que eu vou ganhar. E sim como é que eu vou juntar mais pessoas. E sim como é que eu vou agradar mais as pessoas. O que eu vou fazer para que elas se sintam melhores aqui dentro. O que eu vou fazer para que elas fiquem mais confortáveis aqui dentro. E esse afastamento daquilo que a Bíblia diz, e esse afastamento daquilo que é real para a palavra de Deus, aquilo que as Escrituras nos ensinam como vida, é algo que enfraquece nós como seres humanos e nos deixam mais abertos para serem manipulados. Porque se você não tem um livro de regras, se você não tem uma noção clara de como deve ser a vida e como ela deve ser bem vivida, então tudo vale, não é? Mas só que existe uma regra que diz que não há brechas, ou não há gaps, ou não há vácuo no poder. Se você tira uma autoridade, ela é automaticamente substituída por outra, não há um espaço. Então é aí que entram as pessoas para te manipular, para te usar. Por isso que teve um vídeo que a gente falou sobre lacunas de desempenho, a gente fala sempre de você ter um propósito. Porque se você não tem um propósito, se você não tem ali uma função para aquilo que você está fazendo, você está sendo usado por outro para fazer alguma coisa. E não faz sentido você se desgastar pelo outro, que às vezes não vai te fornecer nada melhor, não vai te entregar nada de valor. Muito pelo contrário, só vai querer te usar e se acontecer alguma coisa, te descartar e usar outra pessoa. Não é mesmo? Existe um peso sobre a comunidade cristã. Cristão que eu falo é que eles acreditam em Cristo. Não estou falando de católico, evangélico ou algo assim. Estou falando aqueles que acreditam em Cristo, que é o Messias,
É o texto de Isaías 5:20, que diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. A igreja está debaixo desse jugo. É só analisar as coisas que estão sendo ditas, faladas, ensinadas, e você vai entender. Que Deus abra os seus olhos para entender isso. Porque, segundo a Bíblia, o mundo não aceita o cristianismo. E é o contrário que nós vemos na maioria das vezes. Nós estamos vendo o mundo abraçando esse cristianismo novo, não é? A gente está vendo as mídias abraçando isso, vendo nisso um mercado, vendo nisso um público fácil. E qual que é o meu convite? Meu convite é para que você rompa com isso. É para que você mude isso. É para que você abra sua mente e transforme isso. Saia desse meio, saia dessa caixinha. Mas se você acha que está tudo bem, se você acha que não tem problema, se você acha que isso tudo é mentira, se você acha que as coisas devem acontecer do jeito que estão acontecendo, então esse canal não é para você. Eu quero pedir para você não assista mais, porque a partir de agora eu vou ir mais fundo nesses temas e trazer ensinamentos com um pouquinho mais de profundidade. No primeiro mês eu trouxe muito um conteúdo simples, um conteúdo mais raso para que todos entendam mais ou menos a direção que estava indo. No segundo mês eu tentei aplicar um pouco mais na parte financeira, mas também continuando no conteúdo mais raso. Agora vamos a alguns mergulhos nesses assuntos um pouco mais complexos e um pouco mais que despertem a gente, que façam um pouco mais de atividades nas nossas vidas, que a gente possa usar isso para fazer reflexões reais e literais, que você possa, ao final de algum desses vídeos, enxergar coisas diferentes. Então eu vou tentar estar postando um pouco mais de vídeos por semanas e todas as semanas vamos fazer live. Ainda não tem horário fixo, eu vou tentar estar postando um roteiro de live com um dia de antecedência, alguma coisa assim, aqui no canal. Então ative o sininho para que você receba todas as notificações do canal. E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar uma ferramenta prática. Se você acha que está tudo bem, ok, pode sair desse vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, pode ir para outro vídeo. Mas se você acha que realmente, se você parar para pensar na vida das pessoas, no looping que existe e o porquê apenas algumas poucas pessoas conseguem fazer diferença, mesmo tendo universidade, N coisas, e a grande massa continua presa no mesmo ritmo de vida, no mesmo estilo de vida, na mesma condição de devedores para um Estado, devedores para alguém, ou que para ter sucesso eles precisam, entre aspas, venderem a sua alma, e que na maioria das vezes é real, e que às vezes elas precisam usar de um termo chamado idolatria, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre idolatria, e que na maioria das vezes as pessoas estão impregnadas disso, acham que são pastores, profetas, mestres, doutores, só que estão todas sujas de idolatria. Por isso que eu digo, não idolatre ninguém. Se você acha que existe alguma coisa errada, eu quero pedir para você, vamos dar um passo um pouco além. Pegue um caderno, durante essa semana, não vou nem fazer o propósito de falar para você fazer isso durante 30 dias. Durante uma semana, todo dia, quando você for fazer uma atividade que você gosta, um exemplo, se você é criança, adolescente, jovem, quando você for para a escola, tente notar se eles estão tentando te doutrinar em alguma coisa. Como assim doutrinar? Será que eles aceitam uma resposta que não é aquelas que está prevista para ser feita? Exemplo, se você acredita na Bíblia e se o seu professor fala que a Terra veio do Big Bang e você fala que não,
que ela foi feita pelo criador, pelo designer inteligente. Eu indico para você, estude sobre designer inteligente. Vai abrir a tua mente sobre a criação do mundo. Você traz a sua tese, porque o Big Bang ele não é algo concreto. É uma hipótese, é uma suposição, é uma tese. Se você acredita, eles vão aceitar a sua resposta? Marca no caderno. Eles não aceitam respostas que não são aquelas que eles esperam. Não estou falando de matemática, 1 mais 1 é 2, isso é óbvio. Mas nas outras matérias, será que eles aceitam respostas diferentes? Anote. Quando você estiver assistindo um TV, um desenho, um filme, uma série, tenta ver se tem alguma história ali, alguma frase que parece que está tentando te colocar em algum lugar, está querendo te enviar alguma mensagem. E que mensagem que é essa? Será que aquela novela que você assiste, ele está querendo falar bem sobre o divórcio? Será que ele está querendo falar bem sobre famílias destruídas? Será que está querendo falar bem sobre homossexualismo? Será que está querendo falar bem, querendo te entregar uma informação ali meio que disfarçado sobre alguma coisa? Qual que é a mensagem que ele está traduzindo? Quando você assiste um desenho, será que a mensagem está traduzindo é que a criança é melhor que o pai é mais lerdo, que... Não sei, anote. Todas essas mensagens que você vê em desenho, tudo que essas informações passam. Então a ideia é que você pegue um caderno e anote as seguintes perguntas. O que o sistema quer que eu acredite? Então aí você vai colocar quando eu assisti, quando eu vi, quando eu fiz, quando alguma coisa aconteceu, estava me passando essa mensagem. Depois você vai colocar embaixo, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Pesquise e responda embaixo. E o que eu preciso mudar para que o primeiro não me influencie, mas o segundo, mas o que a palavra de Deus diz. Se você chegou até aqui, eu quero pedir para você se inscreva no canal. Na maioria das vezes eu sei que você não é inscrito, então se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. A partir de agora estaremos mais frequente aqui no canal. Muito obrigado a todos e até mais.